A Suprema Corte da Argentina confirmou a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação política perpétua por administração fraudulenta, segundo a decisão divulgada ontem. A ex-presidente de centro-esquerda, que presidiu o país entre 2007 e 2015, é a principal opositora também do governo ultraliberal de Javier Milei, foi condenada em 2022 por corrupção pelo pagamento de preços superfaturados e por concessões suspeitas de contratos para obras públicas na província de Santa Cruz, no sul do país, durante a presidência, durante o mandato dela na Casa Rosada. Fred, qual que é o impacto dessa condenação, tanto para a própria Cristina Kirchner, que é uma força política ali na Argentina, quanto para o kirchnerismo em si? Isso, você tem duas implicações. Primeiro, a confirmação da condenação, né? A condenação de uma ex-presidente num processo criminal é bastante complicado, especialmente esse caso, né, que a causa viabilidade, que como ele é chamado, ela envolve um prejuízo aos cofres públicos na ordem de 84 bilhões de pesos, isso dá em torno de 70 milhões de dólares. Houve o beneficiamento de um empresário chamado Lázaro Baez, que era muito ligado à família Kirchner, né, e que ele nem tinha tanta experiência. E esses contratos, em especial contratos rodoviários, eles teriam sido viabilizados com um decreto da Cristina Kirchner que praticamente criava um canal de financiamento direto para esse empresário nesses contratos. E boa parte desses 51, só 27 foram concluídos. Vários deles passaram por uma série de complicações. Isso da parte criminal. Essa parte criminal prevê a prisão dela numa instalação ou, como ela tem mais de 70 anos e é advogada, ela ainda pode requerer ficar numa prisão domiciliar, seja em Buenos Aires ou na sua província de Santa Cruz, que é sua base eleitoral. E isso tem uma implicação política. Por quê? Porque o justicialismo, né, o partido do kirchnerismo, ele enfrenta agora um grande desafio, porque ele está em queda. Ele perde seu principal líder, né, que é a Cristina Kirchner, que já vivia um período meio de ostracismo, né, com uma divisão dentro do processo. Houve, após a condenação dela, ela falou que foi vítima de um julgamento político, questionou a autoridade dos membros da Corte Suprema de Justiça, atacou o Milei e o governo Milei, e ela está se colocando numa situação ainda. Houve protestos, né, principalmente de sindicalistas e estudantes, houve um ataque a uma emissora. Então as coisas ainda estão meio nebulosas. Qual que é a possibilidade dela de prorrogar o seu capital político? E ela não criou nenhum sucessor direto. Você tem pelo menos 3 nomes que poderiam estar envolvidos nessa possibilidade, né, que um deles é o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que nem é tão próximo assim da Cristina Kirchner, o ex-ministro da Economia do governo anterior, que perdeu as eleições para o Milei, o Sérgio Massa, e o próprio filho da Cristina Kirchner, que é o Máximo Kirchner, né? Que também não é uma força tão consolidada assim. Há uma expectativa de que ela possa, dependendo de onde ela escolha, se ela conseguir a prisão domiciliar, comandar esse processo a partir da própria prisão, né, usando isso como um processo de alavancagem política. Isso aconteceu, por exemplo, com o Perón, né, que após ter sido presidente, que é o antecessor, né, a origem desse movimento populista que desencadeou o kirchnerismo, que é o peronismo, o Juan Domingo Perón, ele foi presidente, depois ele perdeu o cargo, ele foi preso, foi exilado e voltou, né, teve essa vantagem. Já o Menem, que foi preso por tráfico de armas, etc., após a prisão ele não conseguiu recuperar
essa questão política, né? Então, é uma proposta arriscada. Isso no momento em que está havendo um crescimento muito forte de Milei. Milei já retirou do ex-presidente Maurício Macri o controle nas eleições legislativas da cidade de Buenos Aires agora em maio. Ele teve mais de 40% dos votos do seu partido Libertar Avança, e agora ele também está com essa mesma perspectiva de votação nas eleições legislativas nacionais no final do ano, que vão ter uma grande renovação tanto da Câmara quanto do Senado, em 2 lugares onde o Libertar Avança ainda não é a maioria sozinho. E há uma expectativa. As pesquisas apontam em torno de 40% de projeção de vitória para o Libertar Avança nessas eleições, enquanto o justicialismo da Cristina Kirchner mal chega a 24%, 25% de projeção. Então, há uma boa possibilidade, e o partido dela hoje é maioria nas 2 casas, né? Tem um número maior do que o do partido do presidente Milei. Então, essa é a perspectiva que está se encontrando. Primeiro, o avanço do presidente, do Libertar Avança, e principalmente da popularidade do presidente Javier Milei, a possibilidade do seu movimento do kirchnerismo ficar acéfalo, né, e rachado, e isso garantir uma consolidação, que é o que se espera dessa próxima eleição. E com esse aumento da presença do partido do Milei nas casas legislativas, ele ganha, né, força política para implementar medidas que ele quer. Então, avança também a proposta Milei, né, esse plano de governo, esse projeto de governo que o Milei tem, esse projeto ultraliberal, enfim, que tem, né, que vai avançando então na Argentina com o, né, enfraquecimento da sua principal opositora, que é a Cristina Kirchner, de centro-esquerda. Exato, ele ganha mais estofo dentro do legislativo para aprovação das suas medidas e ganha também capital político até para uma possível reeleição.